uma população educada, ela tem menos mortalidade infantil do que uma população que tem a coleta e o tratamento de esgoto. Então, educação é fundamental. E eu falo da educação no sentido mais amplo, não é só ambiental, também é importante, mas a educação é a base para tudo, porque aí a população aprende a demandar, ela luta pelos seus direitos de forma organizada e realmente a melhoria vem. Bom, então, eu já falei alguns dados aí do Rio Tietê. E aqui, então, tá. E, aliás, por uma mobilização das pessoas, eu nunca esqueço disso, foi feito um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas, entregue à Rádio Eldorado, o Estadão comprou a ideia e começou, em 92, o programa de despoluição do Tietê. Então, ele teve várias etapas, né? Hoje a gente está acabando a terceira etapa, já iniciando a quarta etapa, e a ideia é que até o fim da década, aí, 2020, por aí, a gente universalize a questão, tanto a coleta quanto o tratamento dos esgotos gerados na região, atendendo, portanto, 21 milhões de pessoas, né? Quer dizer, quase a totalidade da população da região metropolitana. Aqui é o sistema, né? O nosso sistema, nós temos 5 grandes estações de tratamento: Barueri, Novo Mundo, ABC, São Miguel e Suzano. E uma série de outras descentralizadas, né? Ou, como a gente fala, compondo aqui sisteminhas isolados. Ok? Então, este é aqui a nossa represa Guarapiranga, a represa Billings, as represas que formam o Alto Tietê, e aqui para cima estariam as represas do Cantareira. Né? Essa integração aí do nosso sistemas de água e coleta de esgotos. Bom, a primeira etapa ela focou muito a questão de tratamento e de aumento do percentual de coleta. Isso foi muito marcante. Então, aí, nessa época, foram construídas novas estações, né? 3 estações, e a capacidade foi mais do que duplicada. E toda essa extensão de rede e conexões executadas. Então, a primeira etapa realmente ela foi muito importante e foi de 92 a 98, 1,1 bilhão de dólares. Aqui, para vocês entenderem, né, as nossas 5 grandes estações, suas capacidades atuais de tratamento, com previsão de aumento de alguma delas, como a gente vai ver. E aqui, um esqueminha do Rio Tamanduateí e o Rio Pinheiros, já destacado pela Estela, 2 grandes afluentes do nosso Rio Tietê. O Rio Tietê, além de ele ter uma vazão pequena, a Estela também falou da questão da bilis. O rio é barrado, né? Muita gente fala que o Rio Tietê, na verdade, é uma grande lagoa urbana, porque ele é barrado. A jusante, a montante, essa água vem para a bilis. Então, isso também é outro complicador para nós, mas eu vou focar aqui no programa Tietê. Na segunda etapa, reparem que... Opa, agora eu passei. O foco foi aqui na coleta, né? E um pouco também no tratamento, com a construção de vários coletores e interceptores. E aqui começou uma ênfase muito grande para a bacia do Rio Pinheiros. Tá? Bom, aqui os resultados alcançados com a primeira e segunda etapas, né? A gente chegou hoje a um índice aqui de coleta de 84%, dos quais 70% vão a tratamento, já são indicadores que nos animam. 12 mil litros de esgoto por segundo a mais tratados. De qualquer forma, né, a gente teve melhoria assim, na qualidade de água da Billings. Né? Essa é a quantidade de esgotos retiradas desde 2007, quando começou aquela ênfase maior a Rio Pinheiros, quase 3,5 metros cúbicos. E a melhoria da qualidade de água no rio, aqui na Grande São Paulo, a gente não sente muito, mas saindo... E a gente andou de barco ali com vários repórteres, e você fala com os pescadores, e eles comem, poxa, doutor, consegui voltar a pescar. Né? Eu tenho, então, por isso que eu acho que a gente tem que persistir mesmo e trabalhar. Aqui vocês veem, então, a quantidade, as vazões tratadas, como elas subiram desde o início do programa. Né? Isso com alguns fatos marcantes aqui, como as estações construídas. Uma grande elevatória exatamente ao longo do Rio Pinheiros, que aumentou bastante a quantidade que chega em Barueri.
Então, e é importante também que a gente está falando de tratamento em nível secundário, tá, pessoal? Isso é importante deixar claro. Aqui, então, uma ideia da mancha que reduziu, quer dizer, a gente tem aqui a Grande São Paulo, o rio vem, essa mancha poluidora, ela chegava na represa de Barra Bonita e hoje ela recuou até a região de Salto. E depois a gente vai ver o que se espera quando tudo tiver concluído. A terceira etapa, que está quase em fase de encerramento, ela pretende agora ampliar a coleta para 87%, e aqui sim, agora o tratamento vai de 70% para 84% do que é coletado. Aqui, como eu falava, as fontes de financiamento, BNDES, parte do governo federal, mas é financiamento, a Caixa Econômica Federal, a Sabesp e o BID, que é um parceiro desde a primeira etapa. Bom, aqui os principais as características e aqui as ampliações previstas nas ETs, né? A Barueri está em ampliação e agora isso é bom falar também porque a gente tem que ampliar as ETs porque senão não dá mais para fazer chegar esgoto. Então tudo isso está previsto, inclusive Barueri, que é a maior delas, já em fase de construção. Aqui vocês veem, é um sistema de lodos ativados, isso é o que nós temos hoje, e as ampliações previstas, né, nos decantadores, aeradores, etc., né, nos adensadores. E essa é uma foto que mostra as obras aqui, né, na ET. É uma grande ET, a gente até se perde lá, dadas as dimensões dela, é muito grande mesmo. Bom, aqui um detalhe, quer dizer, mostra tudo o que vem sendo feito ao longo do Rio Pinheiros, né, que realmente é um desafio, é uma região extremamente importante da nossa cidade. Então, não só da nossa cidade, mas de várias cidades da região metropolitana, e a gente, então, mostra aí a série de obras que foram e estão sendo feitas nas bacias do Rio Pinheiros, né, que acabam contribuindo na melhoria do Tietê. E há uma grande obra ainda em andamento, que inclusive é tema de visita, né, amanhã, nos próximos dias, que é como a gente fala, Interceptor Pinheiros 8, né, uma obra que vale a pena ser visitada. Bom, como a gente já citou, quer dizer, alguns desafios, né, para a terceira etapa e para o programa como um todo. A ocupação irregular, a adesão de clientes, como eu já falei, a morosidade, muitas vezes, de processo de licenças ambientais, as interferências com o sistema viário, prefeituras, aí vem o que a Estela falou da integração, né, que pode ser muito melhor entre todos os participantes aí do programa, o nível de eficiência de fornecedores e construtoras, que aconteceu uma coisa engraçada, que você começou a fazer muito coletor por método não destrutivo, que causa um impacto menor à cidade, e não tem equipamento. Então, demorou para importar, né, os fornecedores. Então, esse é um fato ruim por um lado e bom por outro, que mostra que a gente está fazendo bastante coisa. E essa coisa de liberação de áreas, isso é um abacaxi do tamanho de um bonde. Bom, isso aqui a Estela mostrou, é o que nós temos, né? Muitas vezes onde nós temos que colocar coletores e redes, né? É absolutamente impossível, muitas vezes, e a gente tem que trabalhar com prefeitura, com outros órgãos, porque senão você não consegue. Isso aqui é tudo lançamento de esgoto no que a gente, pelo menos, chama de córrego, né? Outros exemplos. E a quarta etapa, ela já iniciou, ela já tem recursos importantes assegurados pela Caixa Econômica Federal, e com isso, então, a gente espera, no final da década, universalizar o atendimento. Aqui é uma figura que mostra o que tínhamos, o que foi feito nos grandes coletores, né, na primeira etapa. Então, a gente percebe uma atuação mais forte aqui para o lado leste, mas ainda na capital. Depois a gente percebe aqui o Pinheiro sendo bastante atendido nessa área mais à esquerda, e aqui também Suzano, Ribeirão Pires. A terceira etapa, em andamento, ela focou muito sisteminhas isolados, como vocês veem aqui. Aqui é Itaquaquecetuba, com uma série de obras sendo feitas, né, para jogar o esgoto para a estação de São Miguel. A quarta etapa, o que já está garantido pela Caixa Econômica, nessas linhas azuis, e aí a gente está aqui no córrego Itaquera, Jacu, aqui vai ser
a abertura da Copa, né, nessa região leste, e o restante da quarta etapa, que ora está em negociação. Tá? Esse é o mapinha que a gente fez, é um modelo matemático, né, utilizado pela Sabesp, que mostra, hoje, por exemplo, né, esta linha de baixo, na condição atual, tudo que é preto aqui é zero de oxigênio dissolvido. Então, como eu falei para vocês, o rio vem com um bom teor de oxigênio, ele vai piorando, piora e vai ter oxigênio depois da barragem de Pirapora, lá para frente. Ao final da terceira etapa, o que a gente espera é reduzir essa mancha de oxigênio zero. Vai ter peixe? Não sei, mas pelo menos a gente resolve em grande parte o problema de odor, né? E os peixes mais resistentes começam a ter vida. E o que se espera, segundo esse modelo, é que nós tenhamos aqui, ao fim da terceira etapa, toda a região metropolitana com algum teor de oxigênio dissolvido que permite algum tipo de vida, né? E também a questão do odor. Era isso que eu tinha e outras questões a gente pode debater assim que vocês desejarem. Muito obrigado. Então, concluímos aqui as duas primeiras exposições desse painel de 4 exposições, que vai ser fechado depois do colega Loretti pelo colega Jean-Marc, nessa reflexão sobre os nossos rios urbanos. E eu queria perguntar se a Estela vai poder ficar até o final. Isso, durante a manhã. Então, nós vamos deixar para que aqueles que vão pensando já nas suas perguntas ao final, vão refletindo, as perguntas vão ser feitas no microfone para poder haver a tradução simultânea, e vamos agora ter um pequeno intervalo para o café de 10 minutos, certo? Esticar aí as canelas. Obrigado. Senhoras e senhores, pedimos que, por gentileza, retomem seus lugares ao auditório. Dentro de instantes, iniciaremos a segunda parte da nossa mesa redonda, Desafios para a Despoluição dos Grandes Rios Urbanos, a experiência do Rio Sena e dos rios Tietê e Pinheiros. Obrigado. Senhoras e senhores, retornando então com o nosso seminário Saneamento Urbano e Gestão de Riscos de Desastres, e com a nossa mesa redonda que tem como tema Desafios para a Despoluição dos Grandes Rios Urbanos, a experiência do Rio Sena e dos rios Tietê e Pinheiros, nós queremos convidar para falar sobre sedimentologia dos rios Tietê e Pinheiros na região metropolitana de São Paulo, o professor doutor Carlos Lioré Ramos, engenheiro do Centro Tecnológico de Hidráulica do DAEE e também doutor em transporte de sedimentos. Por gentileza, Carlos, pode tomar seu lugar ao palco. Ainda dentro desse bloco, teremos a apresentação do tema Proteção do Rio Sena por uma gestão otimizada das águas industriais e residuais. Quem faz a apresentação é o senhor Michel Guzet, diretor-geral adjunto do Sindicato Interdepartamental de Saneamento da Aglomeração Parisiense, o CIAP.
Permanecemos com o nosso moderador, por gentileza, Walter Tesch. Retome o seu lugar aqui ao palco. O Walter Tesch, que é coordenador de recursos hídricos da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Bom, colegas, agora vamos ter o segundo painel. Após esse painel, nós vamos convidar os dois colegas anteriores para escutar as perguntas ou fazer perguntas mutuamente. E também queríamos pedir aqui aos colegas que queiram fazer a visita técnica aos laboratórios aqui da CETESB, que são muito interessantes e a gente nunca tem essa oportunidade, que ali na mesa de recepção faça suas inscrições, será às 13h15 da tarde. Então, vamos convidar aqui o colega Loretti para a sua apresentação. Obrigado. Queria agradecer o convite para falar sobre um assunto que parece ser um pouco específico, que é a parte de transporte de sedimento em rios aqui na região metropolitana, mas que tem uma interface muito importante com todo o sistema hídrico que nós temos na região, né? Então, Alguém da tecnologia? Está funcionando? Bom, em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre a questão da bacia do Alto Tietê, para a gente poder entender ela de uma forma um pouco mais sistêmica, né? Nós tivemos mudanças na bacia, no curso d'água, ao longo dos últimos 60 anos, aproximadamente, mais propriamente desde o início do século XX, né? Com resultado de instabilidades que resultam em consequência até hoje de necessidade de manutenção de calhas, etc. Isso aqui é só, não se assustem, só para mostrar aqui uma base que nós temos, que qualquer coisa que a gente fale em termos de morfologia fluvial, nós temos leis da física que definem bem as condições de equilíbrio, ou seja, um padrão geomorfológico que um rio tem, depende de características do regime hidrológico, sedimentológico dessa bacia e transporte de sedimentos que nós temos na bacia, né? E o que vem a ser essa vazão característica, essa dimensão característica, né? A gente define essa vazão que dá as feições de equilíbrio de um rio como uma vazão média anual, vazão modeladora, ou vazão dominante, como nós chamamos, que vai me dar condições de ter a seção de equilíbrio, seção, declividade, enfim, todas as feições morfológicas de equilíbrio. Da mesma maneira, as dimensões do sedimento estão muito atreladas a esse regime de vazão líquida e regime de vazões sólidas, né? Bom, feito isso, existem ações antrópicas no meio que podem produzir a instabilidade desses cursos d'água, né? As ações que podem ser tanto da bacia como dos rios, né? E na palestra da Estela, agora há pouco, foi mostrado, a gente vai ver daqui a pouco também, que, principalmente, as ações da bacia elas têm um papel determinante no desequilíbrio desses cursos d'água, né? No caso de ações de bacia, urbanização, grandes obras, tal, tem como efeitos, em primeiro lugar, a alteração da taxa de produção de sedimentos. Um outro aspecto importante é a alteração da taxa de liberação de sedimentos, porque não é só a questão da erosão, mas como esse sedimento que é desgastado na bacia chega até o fundo do vale, chega até os rios, né? E, no caso, as estruturas de drenagem as facilitam bastante a condução desses sedimentos que vão chegar no fundo do vale. Depois, as alterações do regime hidrológico, como nós já foi salientado anteriormente, é um fator também extremamente importante nessas alterações. Aqui, em termos de mancha urbana, a gente já conhece bem esses mapas, né? A área urbana de 1905 era
uma área muito pequena que foi evoluindo ao longo do tempo. Aqui a mancha de 73 e, finalmente, a mancha que nós temos aqui, 2005, e hoje um pouco mais que isso, ocupando praticamente toda a bacia do Tietê, né? Então, o que vem a ser esse processo de produção de sedimentos ao longo do tempo, né? Nas últimas décadas, né, esse inchaço urbano que a gente tem tido vem sendo feito principalmente no cinturão periférico da região metropolitana, ocupando áreas de terrenos mais suscetíveis à erosão, de grande declividade e muito friáveis, né? Isso aqui é só para mostrar, por exemplo, essa área vermelha, o que seriam essas áreas de expansão, né? Então, nós temos aqui um cinturão periférico com solo frágil, alta declividade, construções inadequadas, sistemas de microdrenagem inexistentes ou ineficientes e ausência de barreiras naturais a pontos de retenção de sedimentos. Aqui é um exemplo que eu queria mostrar para vocês, que é um processo, esse processo de ocupação na bacia metropolitana, processo de ocupação urbana, é muito dinâmico, e em coisa de 1 ou 2 décadas, ela altera completamente a paisagem. Por exemplo, isso aqui é uma fase inicial com solo muito exposto, com uma alta produção de sedimentos e, consequentemente, um transporte sólido muito intenso para as regiões baixas. Aqui é, novamente, um quadro que já foi visto anteriormente, a inexistência de estruturas de drenagem de forma adequada. Aqui, uma vala que mostra o caminho das águas sem nenhuma estrutura adequada de microdrenagem e, portanto, sem que haja pontos de retenção no meio do caminho, a taxa de liberação de sedimentos é muito grande, ou seja, se faz um curto-circuito e esses sedimentos chegam logo no fundo do vale, nos córregos que cruzam essas regiões, né? Mas, com o passar do tempo, vão sendo feitas obras de melhorias nessas regiões urbanizadas, densamente urbanizadas, e, no final, nós temos aí a fase de consolidação, onde a gente muda completamente o panorama de ocupação, né? Ou seja, a gente passa a ter situações como essas. Vejam o padrão de ocupação, aquilo que foi comentado agora há pouco, na primeira palestra, em que praticamente a gente não tem nenhuma área livre para a impermeabilização das águas para permear as águas de chuva, né? E ruas asfaltadas, enfim, praticamente sem áreas disponíveis para infiltração. Bom, então este gráfico aqui, por exemplo, que está em vermelho, a luz aqui é em cima, né? Opa. Aqui em vermelho, nós vemos uma fase inicial de ocupação da bacia, onde a produção de sedimentos aumenta consideravelmente. Mas, à medida que a bacia vai se consolidando, essa produção de sedimentos cai a patamares bem mais baixos. Por outro lado, com o aumento da impermeabilização, o regime hidrológico vai variando, ou seja, eu tenho um aumento das vazões escoadas desses rios. A consequência disso é que nós temos, em determinados momentos, uma situação que propicia uma tendência ao assoreamento dos rios de fundo de vale, mas, com o passar do tempo, esse processo vai se estabilizando e pode-se chegar a uma outra situação, que é de propensão à erosão desses cursos d'água. Ou seja, a gente nunca pode ver isso daí de uma forma congelada, ou seja, de uma fotografia instantânea representando o que vai acontecer ao longo do tempo de uma forma estática. Na verdade, nós temos um processo dinâmico onde os processos de instabilização vão mudando, em que eu posso ter, num determinado momento, uma tendência a assoreamento e, em outros momentos, tendências a processos erosivos, trazendo aí outros problemas diferentes desses que a gente está presenciando no momento, né? Aqui, para a gente ter uma ideia de como isto vem ocorrendo, uns dados do Rio Tietê, por exemplo, parados em 2002, mas de 76 a 2002, mostravam aqui
uma produção de sedimentos, isso aqui representado por material dragado do rio Tietê, da ordem de 1.400.000, decaindo para 1.290.000, 1.100.000 na década de 92 a 2002, ou seja, um declínio dessa produção de sedimentos com o tempo. Hoje, estima-se que a produção de sedimentos na bacia do Tietê seja menor ainda, né? Da época, da década de 80, se estimava na bacia do Rio Pinheiros um assoreamento da ordem de 2 milhões de metros cúbicos, apesar da bacia ser significativamente menor que a do Tietê, né? Eu já vou explicar o porquê disso. Mas isto mostra como nós temos uma variação dessas condições ao longo do tempo. As ações estabilizadoras no meio fluvial vêm das mudanças de seção típica de rios, da mudança de traçado, capacidade de transporte, mudanças de regime hidrológico, assim por diante, né? Os efeitos aqui podem ocorrer processos de erosão e assoreamento, erosões de margens, rebaixamento de nível d'água, problemas com estruturas de travessia, estruturas ribeirinhas, e assim vai. Muito bem. Aqui é só para a gente mostrar um problema que salienta bem aquilo que foi dito também anteriormente, da falta de uma visão sistêmica dos problemas, né? Por exemplo, nós, quando encaramos o problema de drenagem urbana, nós sempre enxergamos a necessidade de protegermos as áreas marginais das inundações, né? Ou seja, o processo de canalização. E quando você vai fazer uma canalização, você está pensando sempre em períodos de retorno elevados, da ordem de 100 anos, por exemplo. Como nós vimos agora há pouco, a seção de equilíbrio é moldada para um período de retorno muito inferior a isso, período de retorno da ordem de 2 anos. Ou seja, quando a gente constrói essa seção maior, nós já estamos fazendo uma seção desequilibrada. Do ponto de vista morfológico, é uma seção desequilibrada. É natural que, com o tempo, o rio tenda a voltar à sua situação de equilíbrio. Ou seja, nós compramos um problema para o resto da vida. Ou seja, a partir do momento que a gente define uma seção maior e desequilibrada, nós vamos ter que pensar num programa de desassoreamento contínuo desse curso d'água. Isso daí não acaba mais, né? Existem outras questões, como, por exemplo, construção de reservatórios, com assoreamento nas áreas do reservatório, erosão ajusante, por uma alteração não só da capacidade de transporte sólido, mas também da redução da potência hidráulica montante e aumento ajusante, né? Também construção de polders, por exemplo, diques longitudinais para evitar o espraiamento das águas no leito maior do rio, que é a várzea do rio, faz com que haja uma concentração maior de escoamento na calha principal e, com isso, uma tendência a processos erosivos, né? Isso aqui é para mostrar algumas das possibilidades que nós temos de ações estabilizadoras, quer no trato da bacia, da ocupação da bacia, quer no trato do rio, né? E agora, para a gente ter uma ideia, fazendo aqui um histórico das ocupações que nós tivemos ao longo do século passado, dentro do projeto Serra para a geração de energia elétrica, a primeira usina hidrelétrica, em Parnaíba, data de 1901, até 1956 foram feitos conjuntos de obras que culminou na construção da usina de Cubatão externa e a usina subterrânea, né? Só para que a gente tenha ideia, isso daqui era o projeto original, né? Aqui nós temos aqui a usina de Rasgão, mais a jusante, a usina de Pirapora, a usina de Edgar de Souza, a reversível de Edgar de Souza, né? Barragem, a estrutura de retiro, que faz a segmentação do rio Tietê com Pinheiros, né? Aqui a estação elevatória de Traição, a estação elevatória de Pedreira, aqui Guarapiranga, a estrutura do reservatório de Guarapiranga, e, finalmente, as barragens Billings Pedra e o reservatório Pedras, que lançam as águas na usina hidrelétrica de Cubatão, já no pé da serra, né? Então, esse é o conjunto de intervenções